Alô, alô. Eu vou reabrir essa sessão e vou passar as condições dos trabalhos ao vereador, vice-presidente, vereador Moisés, e porque eu tive que me ausentar, aconteceu um acidente com o netinho meu, tá? E tô sem condições e vou passar para ele, tá? Por isso que eu tive que sair correndo, gente, tá? Então eu vou reabrir aqui, vou passar para ele e estou me retirando que tenho que ir lá dar assistência, tá? Passa a palavra ao vice-presidente, vereador Moisés Fontoura, e me desculpe por alguma coisa. Reassumo a condução dos trabalhos e pergunto aos colegas vereadores se tem alguma questão de ordem. Senhor Moisés, Vereador Anilton, questão de ordem. eu havia interposto uma questão de ordem e eu acho que o vereador João Monteiro e o vereador Itamar. Então, por questão de ordem... Que eu me recordo. Também? Tá. Eu não sei qual é a inscrição, mas então eu lhe concedo a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, nós agora compreendemos o nervosismo e a preocupação da colega presidente, vereadora Firmina, mas ela leu um documento que é uma decisão da presidência que adiou a eleição para o dia 15, tendo em vista que as chapas não estavam inscritas regularmente. E essa questão de ordem é para o seguinte: a chapa que eu inscrevi, eu tenho protocolo, foi escrita na forma do sistema nosso atual, tenho todos os protocolos, com os horários, e figurava nesta chapa como primeiro secretário o vereador Fábio Pérez. O vereador Fábio Pérez, na sexta noite, dia 10 à noite, ele encaminhou ao sistema e tornou público, inclusive nos grupos Legislatura e Vereadores de Alegrete, que havia retirado o nome dele da chapa, que ele havia assinado, né? Sua assinatura eletrônica. Todos os protocolos, a administração da casa tem tudo. Então, foi dado publicidade desta chapa porque ela estava no sistema. Bom, aí o vereador Fábio se retirou. O que a chapa fez? A chapa, depois da retirada dele, a chapa encaminhou um vereador substituto a ele. Então, o que é normal em qualquer chapa, em qualquer eleição. Alguém se retira da chapa, tem que substituir. Aqui, inclusive, nós tivemos um caso esse ano, né, em que o vereador, colega, doutor Éder Fioravante, se elegeu vice-presidente da casa, depois de se eleger, renunciou. O que nós fizemos? Elegemos alguém no seu lugar, foi o que foi feito, né? E então nós substituímos o vereador Fábio Pérez pelo vereador Jaime, que estava inscrito na outra chapa, mas que antes de ser o substituto do vereador Fábio Pérez, ele se retirou, tem o protocolo também, que ele se retirou da outra chapa. Então não há vício nenhum, pelo menos com a nossa chapa, a inscrição se deu no prazo. Agora, onde é que está escrito que a retirada de um membro da chapa inviabiliza o registro da chapa? Motivo para adiar a eleição. Essa é a questão de ordem. Qual é o fundamento jurídico disso? Então, a eleição, salvo melhor juízo, né, ela tem que acontecer hoje. Então, eu quero interpor com esses argumentos, depois do senhor decidir essa questão de ordem, né, eu vou usar do regimento e interpor recurso à decisão da presidente para o plenário. Mas a questão de ordem era essa, não há razão nenhuma para se criar esse clima, né? Ninguém vai mudar de voto nessas alturas para passar a eleição para o dia 15. Isso fica feio para casa, né?
E nós não queremos o prejuízo de nenhum colega, não trabalhamos nesse sentido. Então, esta questão de ordem é para que a mesa reveja a posição colacionada num documento sem assinatura eletrônica e sem assinatura a punho também, física, um documento apócrifo, com uma decisão completamente infundada, sem ouvir o plenário. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. No mesmo Vereador sentido, João Monteiro. Mesmo sentido, em complementação do que o vereador Anilton traz, para além da questão do documento lido aqui não ter assinatura, não ter data, nenhum respaldo, porque não está previsto dentro do regimento, fazer consideração ao artigo 171 do próprio regimento, com essa omissão de que a situação quando... Vou fazer a leitura dele na integralidade. Os casos não previstos nesse regimento serão encaminhados pela mesa diretora para a deliberação do plenário e as soluções constituirão precedentes regimentais que deverão ser registrados em livro próprio. Então, no mesmo sentido, não vejo óbices nenhum para que a gente tenha a eleição e não tenho nada de vislumbrar vícios na inscrição da chapa com a substituição do membro a posteriori, fazendo consideração também do encerramento da sessão da forma com que foi, não encerramento, na verdade, ainda... que com problemas de ordem pessoal, estando os membros da mesa na casa, 3 membros da mesa, vice-presidente e os 2 secretários na casa, poderia ser feito e evitarmos todo esse trauma e toda essa exposição. Exposição essa que nós estamos tentando evitar, vice-presidente, no sentido de que já estamos tanto com recurso redigido aqui, estamos fazendo de forma oral, mas também com mandado de segurança. Então, a exposição da casa numa... talvez encaminhamento errado, equivocado, não sei qual seria a terminologia, vai trazer muito, como já tem trazido, já está trazendo essa exposição. Então, no mesmo sentido, endosso as questões do vereador Anilton, trazendo a baila 171, e que a gente consiga fazer os encaminhamentos da forma com que o regimento prevê, ainda que sem previsão. Só lhe respondendo que a exposição da casa é feita pelos próprios vereadores, vereador. Questão de ordem, vereador... Itamar. Peço que a assistência dê o volume no... Presidente, no mesmo sentido da fala dos meus colegas que me antecederam, o artigo 39, né, no parágrafo 1º, alíneas, inciso 1º, a linha I, fala que os casos omissos, né, ao nosso RI, ao nosso regimento interno, eles devem ser submetidos ao plenário, né? E então, entendo que a nossa presidente estava em um momento de choque por ter recebido uma notícia, né, de abalo, mas se existem casos omissos ao regimento interno, e essa questão nós entendemos que o regimento interno não fala, né, como deve se proceder no caso de substituição de uma chapa já inscrita, deva ser submetido ao plenário essa decisão, presidente. Era essa a minha questão de ordem. Questão de ordem, vereador Luciano, havia solicitado? Não? Também? Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, bom dia a todos. Também na mesma linha do colega Anilton, colega João, nós temos também, presidente, o artigo 31 ali no parágrafo único que, já falando na questão do prazo, que ela dá 48 horas, ou seja, a eleição só na próxima quinta-feira, ali diz que no parágrafo único, enquanto não for definida a eleição, o presidente convocará sessões plenárias diárias até que seja eleita a nova mesa diretora. Então, nesse sentido, conforme o Itamar, o Anilton falou também, tem que ser deliberado em plenário quando há essa omissão na questão de prazo, conforme já prevê o nosso regimento interno, presidente. Obrigado. Questão de ordem, vereador Éder Fioravante. Presidente, eu invoco aqui o próprio regimento para fazer uma análise jurídica. Cada um tem um ponto de vista, mas eu acredito que ocorreu aqui essa substituição, porque a substituição em meio
a um processo eleitoral de um membro de alguma chapa é uma coisa. A substituição de um membro eleito que renuncia ao cargo, porque o vereador Jaime, quando saiu da chapa protocolada por nós e pediu a inserção na chapa que tem o vereador Anilton como presidente, ele não estava eleito a secretário. A questão é bem simples. Para haver a troca de membro de mesa, ele tem que ter a posse. E para ter a posse, tem que ser eleito. Então, o que ocorre aqui é que as duas chapas, elas não estão cumprindo o que está no nosso próprio regimento, que diz que as chapas deverão ser escritas até o último dia útil, ou seja, sexta-feira da semana passada, até o horário de expediente na Câmara, para que fossem a plenário para ser eleitas na última sessão do ano. No momento que as duas chapas foram escritas, elas estavam completas, né? Tanto a chapa escrita por mim, como a chapa também escrita pelo vereador Anilton. O que ocorreu nesse lapso temporal até o dia de hoje é que um membro saiu de uma chapa e a nossa chapa ficou sem um vice-presidente, e o mesmo membro que saiu da nossa chapa de vice-presidente pediu a inserção na outra chapa, sendo que o prazo para a inscrição da chapa, e aqui não está se falando em cargo da mesa eleito para substituição, e sim pessoa que quer concorrer a um cargo da mesa e não foi eleito, pessoa que quer concorrer e perdeu o prazo, que era sexta-feira até 13h para poder se inscrever. Então, eu acredito que tem que ser impugnadas as duas chapas, e foi esse entendimento que eu acredito que a presidente teve, a orientação do jurídico aqui da casa, esse entendimento que ela teve, para que seja escrito novas chapas até o dia 14, ou seja, amanhã, e nova eleição o dia 15, que é o último dia antes do recesso. Então, esse é o meu entendimento. Se nós formos invocar, e eu já vou concluir, se nós formos invocar... Só um pouquinho, vereador. Eu não pedi para os outros, não quero lhe prejudicar também, mas se o senhor puder... Vou pedir que os demais que se inscreveram também mantenham o tempo de 5 minutos. Sim. Eu garanto o seu tempo. Não foi computado o tempo para mim. Eu sei, por isso que eu... Então, só para não perder o raciocínio lógico e jurídico, né, nós não podemos se basear no direito eleitoral, na resolução 2305 do Tribunal Eleitoral, que prevê que o candidato que renuncia o cargo a concorrer, que seja para majoritária, né, possa ser inscrito e ser inscrito de uma forma intempestiva. Porque o próprio Código Eleitoral, essa resolução, ela diz que a escolha do substituto será feita na forma estabelecida no Estatuto do Partido Político. Então, aqui, se nós formos fazer uma analogia com o nosso Código Eleitoral ou a nossa própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral, não tem um tempo hábil. Então, tem que ser impugnadas as duas chapas e ser proposta uma nova eleição. Mas nós não temos uma analogia porque o nosso regimento não diz. Quando o regimento é omisso, o que tem que fazer, vereador? O senhor concluiu, vereador? Questão de ordem, vereador Glênio Bolson. Senhor presidente, com a devida vênia, como é, eu escutei algumas coisas aqui que, no meu modo de entender, e eu vou lembrar aqui do vereador Seleni, que não era advogado, mas sabia ler e sabia interpretar as coisas. Primeiro, nós estamos num plenário onde todos foram eleitos. Todos têm a sua representatividade, todas têm as suas responsabilidades e todos têm a sua credibilidade.
dentro dessa linha, é impossível. Eu venho aqui para imaginar que se houvesse um óbito aqui, não poderia ser recomposta a chapa? Qual é a justificativa para estar nesse processo? Eu já lhe dou a parte. Nós temos aqui uma plenária que ela tem toda a soberania para decidir, e não pode ser uma atitude de uma forma, de um documento que não está assinado, que eu não sei por quem foi construído, porque não está assinado, vereador Éder. E que ninguém tinha conhecimento. O senhor acha isso democrático? Acha que isso é um processo justo? Eu apelo, vereador Moisés, o senhor tem experiência nessa casa. O senhor sabe que o plenário é soberano. O senhor sabe que não pode abandonar uma sessão onde tem um vice-presidente, onde tem 2 secretários e onde tem uma questão de ordem. E o plenário se decidir, e depois, se quiserem ter recursos, que o façam. Mas o plenário, ele tem total autonomia para decidir e assumir os riscos. Não é possível que as pessoas tenham um entendimento diferente. Nós estamos falando aqui de vereadores, nós não estamos falando de ideologia, nós não estamos falando de partidos políticos. Nós estamos falando, sim, da sociedade alegretense e de um poder que na manhã de hoje, na sessão de hoje, envergonha frente à sociedade alegretense. Não é possível que não tenham consciência nesse sentido. Não é possível que 15 vereadores não tenham capacidade de sentar, pensar, ter discernimento, ter raciocínio, ter lucidez e poder decidir o que é melhor. Eu não consigo entender, vereador Moisés. O senhor que assumiu como vice-presidente, acho que o senhor tem que ter a lucidez de colocar essa questão para o plenário. Porque o regimento, se ele é omisso, o plenário não. O plenário pode sim ser soberano. Obrigado, senhor presidente. Eu peço que o plenário não se manifeste, por favor. Possa manter a questão de ordem. Eu peço que o plenário não se manifeste. Obrigado. Só comunicar aos colegas vereadores, talvez não tenha sido dito aqui pela presidente, ela recebeu de forma oficial, e e-mail é documento oficial também, só para justificar, né, um parecer do IGAM, tá bom? Uma consultoria jurídica que ela fez. Então, de forma oficial, é um e-mail, é um documento oficial. Mas, enfim, só para justificar que tem... faltou... Mas tudo bem. A gente solicita que o senhor nos disponibilize enquanto a gente está nessa discussão, por favor, vereador. Já é matéria vencida, vereador. Já é matéria vencida. Nós vamos ser mais práticos aí para a gente poder dar o andamento, então, na sessão, nessa discussão. O vereador Wagner Fã tinha solicitado questão de ordem? Sim. Senhor presidente e demais colegas do plenário, eu não vejo omissão nenhuma no estatuto, tá? No regimento interno, está bem claro. O que seria a chapa? A chapa é o presidente, o vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Chapa única, individual. Ela deixa de ser o vereador e passa a ser a mesa diretora como um todo. A chapa é única. Aqui no artigo 29, eleição dos membros da mesa diretora, far-se-á por voto aberto e nominal, com presença da maioria absoluta dos vereadores, realizando-se a escolha por chapa, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional de partidos e assim por diante. Lá no artigo 32, parágrafo 2º, aí fala, para os demais anos, a inscrição das chapas deverá ser efetuada até o último do expediente da Câmara anterior ao dia da sessão plenária referida no regimento
Então, na sexta-feira passada, à 13h, se encerrou a inscrição da chapa. Ponto. A chapa é única. Posteriormente, isso aí, qualquer modificação, qualquer substituição, ela é nula. Tanto as duas chapas, quanto uma quanto a outra, ela é nula. Então, o que acontece? Onde diz isso, colega? Eu peço que os colegas... Está escrito. O que é chapa? Está no regimento? Está no regimento. Fala em nulidade, vereador. Você está falando em nulidade. Onde é que diz nulidade no Vereador regimento Éder, Eu interno? peço que os vereadores concedo a parte ao deixem vereador o vereador Éder Wagner Fioravante. Pan concluir o... Aí depois a gente está na questão de ordem dele, ele não cedeu existe a parte de questão de ordem, presidente. Vereador Éder Fioravante. Ele me deu uma parte. Eu só quero complementar. Ele me deu uma parte. Viu? Plateia, por favor. Presidente, Eu vou solicitar a última vez, tá, que o plenário não se manifeste. Eu vou solicitar a última vez, de forma educada, que o plenário não se manifeste. Eu Já sei, passou da última vez. eu vou pedir a última vez que o plenário não se manifeste. Conclua, vereador Wagner. Eu peço que os vereadores deixem o vereador Wagner concluir. Então, o que eu digo? No momento que existe o vício, ela tem que ser anulada. Ambas as chapas, todas elas agiram erradamente. Então, tem que abrir-se o prazo para que sejam feitas a inscrição de novas chapas. Chapa é única, não é o vereador. Quando se tornou a eleição, não elegeu-se um vereador, presidente e os demais a colocação. Então, está escrito aqui que a chapa é única. Ponto. Algum mais vereador? Questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente. Vereadora Dileuza. Após tudo isso posto, eu até concordo que as duas chapas estão erradas, que devam ser anuladas, e solicito ao senhor vice-presidente, a hora assumindo a presidência, que encerre essa sessão e reabre uma nova com a eleição, e com a possível inscrição de todas as chapas hoje mesmo. É essa a minha solicitação. Consulto se mais algum colega tem alguma questão de ordem. Não havendo, então, como foi solicitado pelo vereador Anilton, e aí, respondendo então a questão de ordem dele, que eu deixei por último, havia respondido a questão de ordem do vereador João Monteiro, nós vamos invocar ali o artigo 171, tá, do nosso regimento interno, e aqueles vereadores que não sabem, eu peço que abram os seus regimentos internos, aí acompanhem a leitura para que depois não venham os casos não previstos nesse regimento, ou seja, os casos omissos, serão encaminhados pela mesa diretora para a deliberação do plenário e as soluções constituirão precedentes regimentais que deverão ser registrados em livro próprio. Então, eu peço que seja registrado, então, né? Peço a nossa assistência ali, que faça depois o registro, o Wilson e a Cátia e a Sabrina da nossa técnica aí, possa ser registrado, tá? E conforme o próprio parágrafo 1º, os precedentes regimentais servirão de jurisprudência administrativa para casos futuros com iguais características. Então, ficam os senhores desta legislatura sabendo, então, né, que estão abrindo uma jurisprudência para eventuais casos, né, no próximo ano. Esperamos que não haja casos semelhantes, até para o bom andamento de forma democrática e de forma republicana dessa casa, tendo em vista, então, a discussão. Como previsto, então, eu coloco para apreciação do plenário a possibilidade da inscrição, então, nesta sessão ainda, não vou encerrar a sessão, nesta sessão, de novas chapas, e eu suspendo a sessão. Aliás, antes de suspender a sessão, eu consulto o plenário se os vereadores concordam que nós escrevamos novamente as chapas. Questão de ordem, senhor presidente. É que, só para auxiliar, senhor pela presidente. questão das duas, como as duas teve alteração, então... Não, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Primeiro, a primeira chapa que se inscreveu com documento físico. Não tem protocolo, ninguém conhece o protocolo dessa chapa. Esta chapa, sim, não teve publicidade, transparência, não está no sistema.
Agora, tem uma chapa que foi registrada na sexta-feira, antes das 13 horas, e que substituiu um membro por outro. Um que se retirou foi substituiu por outro. Entendo, vereador. Então, a jurisprudência que nós temos que fazer aqui no plenário é se o plenário entende que é cabível a substituição de membros na chapa inscrita ou não. Esse é o argumento. Eu consulto se a outra chapa também foi inscrita dentro do prazo, mesmo que de forma física. Foi? Então tá. Eu consulto o plenário, então, se nós podemos abrir o prazo, então, para alteração nas duas chapas, se assim for de entendimento. A chapa já está alterada e já está consignado o registro da substituição. Da alteração, só para a gente poder Questão de ordem, presidente. Ratificar. Questão de ordem, presidente. Isto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. O impasse está estabelecido se pode ou não pode fazer a substituição. Eu acho que a gente deve votar isto. Questão de ordem, presidente. A nossa chapa foi protocolada, tem documento ter recebido. Isso já está confirmado, tá, vereador. não. Então, assim, ó, a nossa chapa ficou prejudicada porque não substituiu o vice-presidente, porque entendia que, uma vez o vice-presidente saindo no transcurso, no lapso temporal de sexta-feira até hoje, ela estaria impugnada. Assim como ocorreu na outra chapa que saiu, um membro e entrou outro. Então, essa é a questão que tem que ser analisada. Não, sim, já está, vereador. Já está se dando troca. A possibilidade, então, para que as duas possam fazer, então, mesmo que uma já tenha feito e a outra ainda não, a possibilidade de ser feita a retificação. Questão de ordem, senhor presidente. Eu coloco, então, questão de ordem. Bem rapidinho, só para ratificar, né, que o senhor está colocando essa decisão ao plenário e se esse plenário foi favorável e com quantos votos favoráveis. Tá, eu coloco, então, para apreciação do plenário, a possibilidade, então, de alteração das chapas, embora já tenha sido feita uma no protocolo de forma oficial, e permitindo também a outra chapa, eu coloco, então, para apreciação do plenário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade, ou melhor, temos 2 vereadores ausentes, só peço que o pessoal só registre aí. E eu suspendo... Decidido é que é possível substituir, né, presidente? Exatamente. Eu suspendo a sessão, então, por 10 minutos, tá? E peço que os vereadores, então, embora tenha a inscrição no sistema de uma chapa, a outra chapa também... se assim entender, possa fazer a sua inscrição também no sistema para que a gente dê prosseguimento, então, na votação. Suspensa a sessão por 10 minutos. Nós não iniciamos nenhuma sessão, a sessão continua ainda, então, a nossa sessão ordinária do Poder Legislativo, continua a mesma sessão ainda. Nós demos tempo, então, para a inscrição ali, correção das chapas, né? E foi feita, então, apenas a inscrição de uma chapa, tá bom? Protocolada no sistema, dentro do que a gente havia acordado, então, e votado em plenário, com a anuência dos vereadores. E foi escrita, então, a chapa composta como presidente, vereador Anilton Oliveira, Partido dos Trabalhadores, primeiro vice-presidente, vereador Itamar Rodrigues, Partido Progressista, primeiro secretário, vereador Jaime Duarte, Republicanos, segundo secretário, Bispo Enio Bastos, Partido Progressistas. Então, a única chapa escrita. A partir de então, passamos à votação para a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores para o ano de 2022. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador João Leivas. Só um minuto para a bancada do MDB. Concedo, então, um minuto para a bancada do MDB, suspendo a sessão. Pela ordem, presidente, questão de ordem, devolvo o tempo.
Com a devolução do tempo da bancada pelo líder da bancada do MDB, passamos agora, então, à votação para a escolha da mesa diretora do Poder Legislativo de Alegrete. Nós vamos fazer a chamada nominal dos senhores vereadores, conforme a ordem alfabética, e aí pedimos, então, a manifestação. Lembrando que temos apenas uma chapa escrita, composta, então, pelo vereador presidente Anilton Oliveira, primeiro vice-presidente Itamar Rodrigues, primeiro secretário Jaime Duarte, segundo secretário Bispo Enio. Passamos à votação. Vereador Anilton Oliveira. Voto sim, a favor desta chapa. Chapa 1. Bispo Enio Bastos. Voto sim, senhor presidente. Chapa 1. Vereador Cléo Trindade. Senhor presidente, eu preciso fazer a justificativa de voto. Na verdade, eu me abstenho do voto. Em motivo, nós tínhamos um acordo assinado e eu gosto de cumprir aquilo que assinei. E, de certa forma, nós tínhamos assinado um acordo, já que não vai se constituir o nosso acordo. A presidente do partido, na qual trabalhava nesse sentido para escrever uma chapa, nos liberou, a bancada do MDB, para que a gente pudesse tomar uma atitude. E, em virtude disso, quero dizer que, a partir de agora, não tenho um acordo nenhum assinado, né? Então, eu me abstenho do voto, né? Então, praticamente, estou fora de qualquer assinatura agora perante a esta casa. Não tenho, somente com o meu partido, não tenho mais nenhum documento assinado. Então, essa é a minha declaração, me abstenho do voto. Vereadora Dileuza Alves. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Éder Fioravante. Gostaria de justificar o meu voto, senhor presidente. Primeiramente, não tenho nada de sabor ou contra, né, o vereador Anilton, do PT, presidente desta chapa, vereador Itamar Rodrigues, do PP, vice-presidente desta chapa, vereador Jaime, do Republicanos, secretário, e também Bispo Enio, do PP, né, segundo secretário. Não tenho nada contra os senhores. Nós tínhamos um acordo realizado no nosso partido e eu tenho que dizer que eu cumpro acordo e tenho palavra. E a política é lugar, sim, de homens e de mulheres que tenham palavra depois daquilo que falo. Então, eu vou me abster do meu voto, porque eu tenho palavra e não vou votar, porque eu tinha um acordo. E quero dizer que essa Câmara vai estar em boas mãos, né? O doutor Anilton, não por ele ser do Partido dos Trabalhadores, e também por não ressuscitar partido, já que estava que já estava sem a mesa, né, vamos dizer assim, mas tenho uma grande admiração por ele. Eu sei que ele vai fazer um bom mandato, vai estar em boas mãos e essa casa vai ser bem conduzida. Mas eu me abstenho do voto, senhor presidente. Vereador Fábio Bocão. Não se encontra presente. Vereador Glênio Bolson. Eu voto sim, senhor presidente, e com certeza, no momento certo, a gente poderá discutir e esclarecer algumas declarações de voto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Itamar Rodrigues. Presidente, voto sim, e muito feliz em ver essa casa construindo uma gestão pluripartidária, né?
restaurando a dignidade deste poder. Vereador Jaime Duarte. Senhor presidente, como alguns dos colegas que se manifestaram justificaram o seu voto, eu também acho necessário, uma obrigação minha de registrar a justificativa desse meu voto e de o porquê que eu estou na chapa 1 e vou permanecer, vou ser como primeiro secretário, se assim nós vencermos. Nós tínhamos um acordo, sim, como bem falou o vereador Cléo Trindade, que era MDB, PDT e o Partido Republicanos, ao qual eu trabalhei e desenvolvi por todo esse tempo, acredito eu, com muita dignidade, sempre mantendo a ética, o respeito e aquela palavra que eu sempre disse, que se eu disser sim, é sim, se eu disser não, é não, e acabou, ponto final. Então, quando houve essa ruptura toda entre PDT e MDB, começou a fazer negociações, inclusive com o PP, inclusive com o PP em que teve uma assinatura se comprometendo de votar com o PP, ao qual eu fiquei de fora. E aí o vereador Cléo me liberou do MDB para que eu fosse conversar com o PP ou com o vereador Anilton, que seria o presidente, para ver o que ele tinha para mim. Assim eu fiz, então eu me sinto limpo, de mão lavada, de estar junto nessa composição para trabalhar os 365 dias do ano de 2022, se assim Deus quiser. Então, o meu voto é sim na chapa 1 e quero dizer que eu permaneço sim, com a minha palavra e com ética, e jamais eu vou quebrar acordo com alguém se o outro lado não o fizer assim comigo. Obrigado, senhor presidente. Eu peço que os vereadores sejam mais sucintos na sua justificativa. Próximo vereador, vereador João Leivas. Senhor presidente, demais colegas vereadores, seguindo a linha que os colegas estão de pronunciamento e, de certa forma, justificando seu voto, gostaria, primeiramente, de dizer que houve, sim, um acordo, uma composição que não foi se dada continuidade. Após esta composição não ter dado continuidade, o MDB tentou outros meios de compor, mas não foi dado também uma continuidade também nessa nova composição. E de outra banda, resta apenas, como membro integrante e líder da bancada do MDB, desejar ao vereador Anilton Oliveira, que o presidente, o representante maior da chapa inscrita, que tenha um excelente mandato, de dizer que o MDB, embora não esteja construindo participação em mesa, acredito que o mais importante sobre isso é a construção no dia a dia aqui da Casa Legislativa, é a participação em ideias, e acredito que ele, por um democrata que seja, vai estar aberto ao diálogo a todos os vereadores desta casa, ao qual ele integra. Agradecer também ao convite dos vereadores de Leusa e João Monteiro, amigos que tenho, Itamar Rodrigues também, que se entenderam o momento de compor algo pluripartidário. Eu tive reunido com eles no sábado e falei que não fechei posição, iria procurar instâncias partidárias, falei com todos, confiaram na minha discricionalidade, tanto em qualquer instância partidária, mas o grupo que me apoia internamente no partido, que de base eleitoral, tanto externa quanto interna partidariamente, me conduziram a acreditar que eu não deva participar neste momento, neste processo, embora acredite na condução que vai ser a melhor possível desse ambiente pluripartidário, em respeito às pessoas que me conduziram, à opinião deles, eu me abstenho do voto,
mas quero construir com todos o que seja o melhor para a cidade, independentemente de funções ou cargos, que acho que não é o intuito majoritário aqui. Aqui o intuito, sim, é a melhor condução e entregar o melhor para a nossa população alegretense. Então, desse modo, eu me abstenho do voto e parabenizo também a chapa e desejo um profícuo e excelente trabalho à nova gestão. Obrigado, senhor presidente. Vereador João Monteiro. No mesmo sentido, mas rapidamente eu vou justificar o voto. Eu voto sim à chapa 1 e sigo reiterando o que eu sempre digo, que eu acredito em pessoas e não tenho dúvida que a Nilton, Itamar e todos os membros farão um excelente trabalho. Acima de tudo, com ouvidos para as nossas demandas, para os nossos anseios. E quanto a todos os comentários, justifico necessariamente a questão de acordos. A gente não tem que estar discutindo assinatura de acordos e cumprimento ou não cumprimento de acordos. A gente tem que estar discutindo o não assinar acordos. É bárbaro que a gente ainda trabalhe com uma velha política com toda essa discussão. Eu não assinei nunca acordo nenhum, nem como João, nem como bancada, nem nada do tipo. Fizemos diálogo, sim, com muitas pessoas, como eu falei, acreditando em pessoas, e pessoas que realmente trabalhariam para uma composição multipluripartidária, e não só multipluripartidária no melhor sentido da coisa, ou se valendo dos benefícios que isso pode trazer. Não estou na chapa. Pretensões mínimas, se não nada, somente de oitiva e de que a gente consiga fazer uma construção e um engrandamento do poder. Então, sim, a Nilton, sim, a chapa, e a todos os colegas que colocaram o nome à disposição, acreditando no trabalho de vocês. Vereador Luciano Belmonte. Senhor presidente, na mesma linha também do colega Monteiro, eu voto sim pela chapa e deixar gravado que às vezes o sonho se torna realidade. Obrigado, presidente. Vereador Moisés Fontoura, eu voto sim e justifico porque eu acho que a gente não deve se abster, assim como em anos anteriores, na legislatura passada. Votei sim também na chapa, que na época o presidente era o vereador Cléo, mesmo na época estando em outra chapa, então por isso voto sim também. Vereador Wagner Fã. Gostaria de justificar o meu voto. Meu voto é não. Eu quero aqui parabenizar a vereadora Nilton pela belíssima condução, infelizmente aí do Partido dos Trabalhadores. E hoje é um dia histórico para Alegrete. É um dia histórico aonde o Partido Progressista enterrou a sua história. José Rubens Pilar está se revirando no caixão. Eu não falo isso, vereador. Por quê? Eu peço que o plenário não ele se rende ao Partido dos Trabalhadores. Eu peço que o plenário não se manifeste. Dona Lisete Passamani, que teve o prazer, trabalhou com o José Rubens Pilar, vereador teve um Wagner, acompanhamento. Eu peço que o senhor se mantenha na justificativa do voto. Perfeito. E continuando na justificativa do voto, a cumprir as palavras, cumprir aquilo que prometemos, é o mínimo que você temos de dignidade. Então, tínhamos sim um acordo, a vereadora Dileuza, ela rompeu esse acordo, tá? Isso. Eu peço que o senhor se mantenha na justificativa sem citar nomes, vereador. Perfeito. Então, senão digamos eu vou ter que depois ceder a questão de ordem da vereadora. Nós vamos em frente. Peço silêncio com a sua pessoa, tenho certeza aí que vamos conduzir. E a gente fica triste, nós como cristãos, como católico, fico muito triste de que as pessoas que pregam o evangelho se rendam a ideologias de gêneros, ideologias doutrinárias. Estão de ordem, presidente. A questão... Estão de ordem, senhor presidente. Perfeito, senhores. Então, tá bom. Justificado o voto, então, do vereador Wagner Fã. Tivemos, então, com a assessoria aqui do nosso secretário, 9 votos favoráveis à chapa 1, 3 abstenções, 1 voto contrário e 2 ausências. Confirma, então. Então, fica eleito para a gestão 2022. Presidente, vereador Anilton Oliveira, Partido dos Trabalhadores.
primeiro vice-presidente, vereador Itamar Rodrigues, Progressistas. Primeiro secretário, Jaime Duarte, Republicanos. E segundo secretário, Bispo Enio Bastos, Progressistas. Declaro, então, eleita a chapa número 1. Queremos informar que, conforme a presidência da Casa, a posse está marcada para o dia 27/12, tá? 27 de dezembro, mas aí, posterior, a presidente estará fazendo aí os trâmites, né, com o próximo presidente eleito. Questão de ordem, vereador Moisés. Questão de ordem, vereador Anilton. É que o regimento informa que quando as eleições da mesa subsequentes à do primeiro ano da legislatura, a posse de direito já se dá nesta sessão depois da eleição. Artigo 32, parágrafo 2º do regimento interno. E até porque depois eu vou conversar com todos e com a presidente Firmina, porque o dia 26 de dezembro... Mas aí pode ser... Eu não vou estar aqui, né? Pode ser acertado, né? Mas a posse tem que ser agora, pelo dispositivo. O exercício começa dia 1º, mas a posse é nesta sessão, né? É feita, né, vereador, uma sessão solene. Isso, tá bom? É só para ratificar aqui, para que todos possam entender, né, uma sessão que será realizada posterior, provavelmente o dia 27, ou o dia que for acordado com todos os vereadores, para a posse da nova mesa diretora. Então, isso vai ser feito, então, com a presidente atual e, logicamente, com a chapa eleita. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro empossado... Calma, vereador Anilton, segura, hein? Segura o coração. Declaro empossada a chapa número 1, eleita com 9 votos, para a próxima gestão 2022. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.